Então, eu vou usar essencialmente o que está nesse livro do Miramês, né? Psicografia do João Nunes Maia, Espírito de Miramês. O título é Francisco de Assis. Eu tive volta de outras biografias, lendo outras biografias, e também fui rever o filme Irmão Sol, Irmão Lua. Muitos devem ter visto, é um filme muito antigo, de 1972, do Zeffirelli. Essa aqui é uma imagem desse filme. Não? Então, para falar sobre Francisco de Assis, e como eu vou mostrar, falar sobre João Evangelista, porque o Miramês nos conta que Francisco de Assis foi a reencarnação de João Evangelista, é quase impossível nós não falarmos de coisas extraordinárias, acontecimentos extraordinários, né? Um nível de mediunidade extraordinária, né? Milagres extraordinários a acontecerem, coisas que, para quem tem um contato pela primeira vez, vão parecer eventualmente muito fantásticas, mas João, em essência, podemos dizer que foi, enquanto João Evangelista, né, ele foi, né, esse contato, essa vivência direta, íntima, com os planos superiores da vida. Né? Não só com planos da espiritualidade, não só com Jesus, não só na intimidade dele com Deus, mas com a própria natureza. João já desenvolvia uma capacidade de comunicação, uma capacidade de estar, né, que nós não vemos não vemos em outros espíritos que tenham demonstrado com tanta riqueza assim, salvo Jesus. E Francisco de Assis, ele, enquanto Francisco de Assis, também vai fazer isso. Então, eventualmente, para aqueles que estão chegando na doutrina espírita agora, estão a conhecer a doutrina espírita agora, eu quero só fazer um parênteses antes de começar no assunto em si, porque para nós, para o espiritismo, né, não existem milagres. Não existe um acontecimento que, porque um espírito é evoluído, muito evoluído, vai acontecer como ali uma exceção às leis divinas. Não existem exceções às leis divinas, tanto as leis físicas como as leis de ordem moral, de ordem espiritual. Então, um acontecimento que nós não conseguimos explicar, por exemplo, um milagre que tenha acontecido, para o espiritismo é algo que nós não conseguimos explicar ainda. Mas não é só isso. Não é só isso. Quem quiser aprofundar esse assunto, ter contato com esse assunto, eu sugiro na Gênesis, né, o capítulo 14, o capítulo 15, um falando sobre os fluidos e outro falando sobre os milagres do Evangelho. Resumindo muito resumidamente, Kardec nos mostra que aquilo que nós temos como físico, como palpável, é só um aspecto de diferentes vibrações do fluido da matéria. São diferentes apresentações da matéria, que existem em vários níveis, em várias apresentações, em várias frequências diferentes. Né? E esses fluidos sofrem a ação do pensamento. São afetados pelo pensamento. E quanto mais evoluído um espírito é, mais ele consegue atuar sobre os fluidos em suas diferentes formas, em suas diferentes ações. E conseguir alterações, conseguir transformações que, para aqueles de nós que não conseguimos, para aqueles de nós que não temos essa ação, parecem um milagre. Então, todos esses acontecimentos que nos parecem extraordinários são possíveis de acontecer. Nós ainda não os compreendemos, mas todos têm a sua explicação. E hoje, com as descobertas da ciência, cada vez mais, com as descobertas da ciência, nós vemos que só vem complementar, só vem esclarecer e confirmar aquilo que os espíritos já diziam. Não precisamos também, se nós pegarmos, eu já estava refletindo, se nós pegarmos, fosse nos dada a oportunidade de fazer uma viagem no passado, entrarmos numa máquina aqui, vamos andar alguns séculos para trás, e nós levássemos conosco só isso, fiquei refletindo, só uma lanterna e um isqueiro. A pilha. Levássemos aqui, não precisava nem levar o telemóvel, imagina se levássemos o telemóvel, alguns séculos atrás. Apenas com uma lanterna e com um isqueiro, alguns séculos atrás,
usando o deles, nós seríamos tratados de duas maneiras, ou como deuses, ou como bruxos. Ou iam fazer altares para nós, ou iam nos pôr na fogueira. Isso quer dizer o quê? Nós temos que ter uma consciência que tem muitas coisas que nós ainda não explicamos pela falta de conhecimento nosso. Ok? Então, vamos entrar, tentar ficar um pouco com Francisco de Assis. Então, Miramês nos conta que João Evangelista, na última parte da reencarnação dele enquanto João Evangelista, que ele foi segregado pelo Império Romano na ilha de Patmos, para que ele não causasse mais todos aqueles incômodos que para eles estavam a causar. Numa biografia oficial, uma vez que escutei sobre João, dizia assim: João, aquele que não conseguiam matá-lo, que não conseguiam tirar a vida dele. Me chamou a atenção, mas como? Eu não tinha lido nada. Eu disse, como sim? Não conseguem tirar a vida dele. E Miramês vai explicar um pouco o que foi isso. O que foi isso? Porque a última tentativa, a última ordem de Roma para que tirassem a vida de João foi que obrigassem ele a entrar numa tigela com azeite a ferver, né? E ele entra, e ele sai do azeite a ferver dali a alguns dias. Né? Pelas explicações dos fluidos, pela questão toda dos minutos, isso é explicável, eu não vou entrar em detalhes aqui, isso pode realmente ter acontecido, e Miramês disse que aconteceu. Correto? Tá bem? Então, e dele conta também a última apresentação de João na igreja de Éfeso. Né? Todos pressentiam que João estava a se despedir. Né? O João, como todos aqueles apóstolos que começaram a doar-se daquela maneira, sem ter dúvida no coração, com aquela fé imorredora, eles eram um imã que atraía as pessoas. Né? Todos queriam estar perto deles. Todos sentiam a sua bondade, todos sentiam a sua doação e todos queriam estar próximo deles. Né? Os guardas que cuidavam de João na ilha, todos eles se apaixonaram por João, né? E transformaram-se em cristãos. Viam o que ele era capaz, viam o que ele fazia e viam que ele era só doação e queriam estar com João. Então, quando ele vai para fazer aquilo que foi a sua última apresentação pública na igreja de Éfeso, junta-se uma multidão que queriam estar com João, queriam vê-lo pela última vez, né? Pressentiam que era a última vez, e Miramês descreve um ambiente espiritual maravilhoso. Porque realmente era a última vez dele, e estavam ali presentes vários espíritos já, que vinham buscá-lo, de certa forma, vinham recebê-lo. E na saída desse encontro, João vai se despedindo de todo mundo e vai dizendo, vai cumprimentando todo mundo, e existem muitos doentes ali presentes, e muitos doentes graves, alguns leprosos. Vão lá porque sabiam de vários milagres que acontecia através de João. Né? E muitos são curados. Um desses que é curado, vai ser aquele que vai ser o seu pai na encarnação dele como Francisco de Assis. Mas um detalhe importante que eu esqueci de lhe contar. Quando, por ordem do Império Romano, tentam matar o João, daquela maneira dele entrar no azeite em ebulição, né? E não o matam, aqueles que estavam em volta dele, percebendo que se tratava, né, entre aspas, de um santo, queriam protegê-lo, porque sabiam que o império ia de novo atrás dele, iam dar ordens, o imperador ia dar ordens para que fossem atrás dele. Daí fizeram assim, vamos dar outro nome para João, e vamos chamá-lo de Francisco. Então, João Evangelista, na última parte da reencarnação dele, é conhecido, é tratado por Francisco, por Pai Francisco. E quando ele faz essa cura em Éfeso, um daqueles que é curado, que vai ser o seu pai depois enquanto Francisco, fica gravado, Francisco me curou, Pai Francisco me curou. E é isso que vai dar o nome a Francisco de Assis, 12 séculos depois. Então, depois Miramês conta a preparação para a encarnação de Francisco de Assis. Então, ele conta uma reunião que acontece 200 anos antes. Ele nasce em 1182, ou 1181, conforme a biografia.
200 anos antes, ele conta uma reunião no plano espiritual que acontece para preparar a reencarnação de Francisco de Assis. Então, esse grupo, essa comitiva de que João era o líder, foi o líder, né, trazia muitos espíritos preparados que vinham para ajudá-lo. Nós, na Miramês não especifica realmente quais foram, mas nós conseguimos adivinhar claramente alguns. Aquela que foi a mãe dele, que já era um espírito que ajudou muito. A senhora que ajudava a mãe deles, que tratava pelo nome de Jarla, já um espírito também que vinha, que cuidaram dele na infância dele, vieram ali para protegê-lo na primeira infância dele e cuidar do Francisco na primeira infância dele. Santo Antônio de Pádua, né, o Lisboeta Santo Antônio de Pádua, foi com certeza um dos que estavam nesse. O próprio Miramês, que nessa encarnação vai ter o nome de Shaolin, depois vai ser transformado em um dos irmãos, um dos frades que vão seguir Francisco de Assis com o nome de Luís, Frei Luís. O Papa, daí vários outros espíritos que vieram para ajudá-lo, né? Frei Leão, que vai ser um dos mais próximos dele, né? Também tinha estado com ele na ilha de Patmos. E assim vários espíritos que vieram nessa comitiva para essa grande missão espiritual de Francisco de Assis, que Miramês compara com a vinda depois de Lutero e depois de Kardec. Então ele diz que foi todo um encadeamento que foi necessário preparando para a vinda do Espiritismo. Nós já vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas também vieram espíritos que vieram representar muito e ter um papel muito importante. Um deles foi o Papa Inocêncio III. O Papa Inocêncio III, que estava completamente iludido pelo luxo, né, e pela vaidade, estava distorcendo os caminhos da igreja, tinha convocado a Quinta Cruzada, mas ele vai ter o papel ali naquele erro, naquele desvio dele, vai ser uma das pessoas que o Francisco vai despertar e vai fazer minimamente que retorne também aquilo que era a essência do Cristo. Mas quem vai ter um papel muito importante vai ser, pelo lado contrário, pelo lado oposto, pelo lado de transformar, representar um desafio, vai ser o pai de Francisco. Aquele espírito que ele havia curado lá atrás, vai ser agora o pai dele, e o pai dele, né, vai representar o mundo que o Francisco tinha que vencer, o mundo que Francisco tinha que superar, para apresentar-se, então, na sua grandeza como espírito e deixar o legado que ele deixou. Então, Miramês conta um aspecto interessante, que nos primeiros anos da infância de Francisco, ele está muito sob a influência da mãe, sob a influência da Jarla, que estão próximos dele, que o acolhem, né? E o pai tem pouco acesso a ele. Mas entre os 7 e os 14 anos, o pai tem grande influência sobre Francisco, tem grande acesso a Francisco de Assis. O pai tem grande acesso. Então, Francisco viaja muito com o pai, Francisco começa a participar do comércio com o pai, começa a ajudar do comércio com o pai. E, próximo dos 14 anos, Francisco começa, ele já tinha, claro, ele já era ali o espírito, como o Miramês fala, já era um instrumento afinado que a espiritualidade poderia usar dele com facilidade a qualquer momento. Ele já demonstrava ali a sua bondade, a sua sensibilidade com o sofrimento do próximo, mas ele vai acompanhar o pai durante esse período, vai ter uma influência enorme do pai, e quem olhasse de fora, e mesmo o pai, aqui agora tem um seguidor meu. Agora eu tenho alguém aqui que vai refazer, vai me deixar mais rico ainda, a família vai se tornar mais rica ainda, né? Mais famosa, porque o pai dele representa, como eu falei, o mundo. Os conceitos do pai, só para falar 2 conceitos do pai, o pai dizia assim, né, o egoísmo é necessário. O egoísmo é necessário para que exista ordem.
E sem ordem não há vida, portanto o egoísmo é necessário. Então nós temos que realmente pensarmos em só nós. Outro conceito que o pai falava para Francisco era: atenção, que os nossos servidores, aqueles que trabalham para nós, é que nem os animais, eles estão aqui para nos servir. Se Deus os colocou nessa posição, porque somos nós que vamos tentar mudar isso. Então, nesses conceitos completamente do mundo, completamente desvirtuados, completamente de apego, o Francisco vai ter que vencer isso e vai ter que se libertar do Pai para se apresentar ao mundo e vencer o mundo, que foi a grande mensagem do... Então, ele entra em conflito com o Pai, pela situação dos servidores do Pai, ele vê o sofrimento, ele vê a falta de cuidado com aqueles que serviam a casa do Pai, confronta o Pai com isso, o pai mais de uma vez responde de uma maneira muito agressiva, em duas oportunidades, pelo menos, batendo fisicamente em Francisco. Francisco está em crise com tudo aquilo que está acontecendo, ele não percebe espiritualmente ainda, não consegue de uma maneira clara perceber o que Deus, o que Jesus queria dele. Ele ainda vai para a guerra, Francisco vai para a guerra, como todos nós sabemos, vai por vontade dele, não é o Pai que impõe a ele que ele vai, Francisco vai para a guerra porque ele, ainda não tendo claro, ele entende que aquilo era uma forma de defender o Cristo, de defender a ideia do Cristo. E ele volta da guerra aproximadamente com 21 anos. Na biografia oficial, disse que houve a oferta de uma recompensa para que ele fosse libertado, que o pai pagou essa recompensa. Miramês diz que não, diz que ele foi libertado porque ele ficou muito doente. O filme Irmão Sol, Irmão Lua mostra ele voltando para Assis, com Assis vazia, as ruas todas vazias, e ele no estado de muita vulnerabilidade, muito doente, com as ideias muito distorcidas, muito assim imprecisas. O pai querendo mostrar para todo mundo que ele não havia fugido da guerra, era a preocupação do pai. Então essas biografias mostram assim. Mas a verdade é que aí marca a grande virada de Francisco de Assis. Aí marca a grande virada de Francisco de Assis. Porque ele volta da guerra e aí sim, ele tem mais uma confrontação com o pai, ele tem mais uma confrontação grave com o pai mais uma vez é agressivo com ele, e quer impor para ele as suas ideias, e acontece o grande momento de Francisco de Assis, em que ele, uma noite, ele está no seu quarto, claro, ele era muito rico, o seu quarto muito confortável, aquela cama extremamente confortável, os tapetes grossos. Ele tem um contato espiritual, tem uma sensação, uma intuição de sair do quarto, ele sai da casa, vai em direção a um rio, e ali ele tem, mediunicamente, o contato com Jesus, e Jesus diz para ele: Francisco, reconstrói a minha igreja. Reconstrói a minha igreja. E ele percebe o sentido disso. Ele, a partir daí, Francisco assume quem ele realmente é, o espírito da grandeza que ele é, porque ele volta para casa, olha aquele conforto que esperava para ele, e ele não dorme na cama, e ele não dorme no tapete. Ele vai tirar o tapete e vai dormir no chão. Isso, simbolicamente, é muito importante na vida de Francisco. Porque o que ele está colocando para ele ali? Eu preciso me libertar, e para me libertar, eu tenho que me desprender de tudo isso que o mundo está preso. E ele vai ser radical nisso. Ele não vai dar margem para ele, e a ordem que ele vai criar vai ter essa força de se desprender para se libertar. Ele, no dia seguinte, ele já chama a sua mãe, já chama a Jarla e explica para elas: agora eu vou à minha vida como ela precisa ser realmente. E a partir daqui, eu não devo obediência
Sou muito grato ao meu pai, sou muito grato a tudo que se me dá, mas eu não vou mais prestar obediência ao meu pai, porque a minha obediência agora é a Jesus e a minha consciência. É a Jesus e a minha consciência. E ele fala uma coisa para a mãe dele muito bonita, porque ele fala assim, ele pede perdão para a mãe dele, porque dali para frente, ele iria amar todas as mães, como amava a ela. E ele faz isso. Então, Francisco, depois de Jesus, é aquele que vai viver o amor. Quando nós conseguimos viver o amor em todos os instantes, ele vai realmente amar todas as mães, todos os pais, todas as criaturas que vão conviver com ele. Ele vai conseguir viver isso. E ele está livre, e demonstra estar livre. Porque agora ele vai enfrentar o pai sem medo. O pai, no momento à frente, ele sai de casa e começa a fazer a sua campanha e buscar donativo. No começo, para reconstruir fisicamente a igreja, né? A igreja de São Damião. Ele começa a reconstruir aquilo. O pai, quando volta, sabe daquilo, rapta-o e obriga-o. Ele manda 2 pessoas irem raptá-lo e trazê-lo para casa e prende-o. Deixa-o amarrado em casa com ordens que ninguém pensasse em libertá-lo. E Francisco fica ali, passa alguns dias e a mãe e a Jara naquela angústia, como ele está preso. E não sei. Dali a alguns dias a mãe levanta decidida, não, o pai não tem direito de fazer isso e eu vou libertá-lo. E Francisco diz assim, mãe, mas eu não estou aqui por medo. Eu já podia ter me libertado. Eu estou aqui porque eu estou esperando para saber o que é que Jesus quer que eu faça. Daí ela faz uma atitude meio de mãe, porque ela fala assim, se você está à espera de alguma coisa de Jesus, está vindo por mim. E você vai se libertar agora. E você vai se libertar agora. E Miramês diz que ele percebe que a mãe realmente está num estado alterado, diferente, e percebe que aquilo ali é a resposta. E ele vai, e o pai dele depois vai cobrar porque ele estava usando recursos dele, e vai ter aquela cena que ficou muito conhecida, em que ele, na frente de todo mundo, em frente ao bispo, tira as roupas que ainda pertenciam ao pai. Pai, agora eu não tenho mais nada que possa te prejudicar financeiramente. Ele diz o quê? Eu estou me libertando. E Francisco vai vencer o pai sem medo nenhum. Então ele vai viver aquilo que Jesus fala, aquele que não for capaz, aqui que nós podemos entender, aquele que não for capaz, né, de dizer não ao seu pai, à sua mãe, aos seus irmãos, aos seus filhos, não é digno de mim. Porque esse é o desafio maior do mundo. Nós temos as pessoas que nos amamos e tem que dizer para ela, não, mas esse caminho que você quer que eu siga, não é o que eu segui, não está bem isso. Eu vou pela minha consciência com Deus, eu vou seguir em frente nesse caminho. Então ele vai vencer, vai enfrentar o pai, vai vencer o pai que representava o mundo para ele. Ele vai enfrentar o Papa com uma naturalidade. Vou falar com o Papa. Sai, vai para Roma falar com o Papa, dizendo que queria criar uma nova ordem, uma nova coisa. Ele tem toda a história por trás do Papa recebê-lo ou não. Ele vai enfrentar um lobo raivoso que havia matado muitas pessoas. Vai enfrentar o lobo. Ele vai enfrentar o sultão, que era o inimigo da igreja, né, das cruzadas. Né? E com certeza todos esses personagens que eu estou a dizer aqui, o mais fácil para ele foi o lobo. Aquele lobo que havia já... É muito interessante a história do lobo também, eu já contei da outra vez. Mas ele vai enfrentar. Francisco, então, ele é o homem livre. Ele é o homem livre. Nada poderia, a partir dali, pará-lo. Né? Porque ele usa de todo o que ele já era, de tudo o que ele já sabia, com confiança, e vai doar-se. E em poucos anos, né, ele volta da guerra com 21 anos aproximadamente, ele vai desencarnar com 44,
Então, em 20 e poucos anos, ele deixa um legado incrível. Ele deixa um legado incrível. Francisco é um choque no mundo, né? Ele foi assim um impacto para o mundo naquela época. E ainda vivo viu muitos resultados do que em 20 e poucos anos. Segundo Miramês, antes dele desencarnar, já existiam, penso bem, nós estamos falando da Idade Média, daquela época, 200 mil franciscanos, 200 mil pessoas sob a influência dele. Se hoje já não era um número pequeno, naquela época, veja o impacto que ele teve. E o que ele conseguiu fazer. Né? Para entendermos a missão de Francisco de Assis, nós temos que entender que a missão de Francisco de Assis era no seio da igreja. Ele tinha que transformar a igreja. Ele tinha que atuar sobre também os sacerdotes. E ele vai fazer com que muitos sacerdotes, inclusive de outras ordens, reflitam e voltem para a essência do Cristo. Agora, essa reencarnação de Francisco de Assis, de João Evangelista, depois vindo como Francisco de Assis, nos traz algumas questões muito importantes sobre a questão da encarnação em si. Ela traz um conteúdo aqui muito importante para nós refletirmos sobre a encarnação em si. Porque até alguns anos atrás, o meu conceito, tinham dois conceitos que hoje eu vejo eles estavam errados, e eram os seguintes. Eu pensava assim, não, um espírito muito evoluído, ele encarna e já se apresenta evoluído, já criança, e ponto. Por que não? O que o impede? Por que ele não se apresenta? E no caso então de Francisco, por que ele já criança, já não rompeu, já não teve ali, por que ele teve todo aquele tempo em que ele parecia que era um homem comum? Parecia que, entre aspas, que ele era um homem comum. Por que ele não rompeu? Isso eu não compreendia bem isso. Por que acontecia? E outro conceito que eu tinha errado, que hoje faz mais luz para mim, é que aquilo que nós chamamos da nossa personalidade, as nossas características principais de personalidade, elas mantêm-se de uma encarnação para outra. Então, se eu sou muito assim incisivo, se eu sou muito pragmático, se eu sou muito mais recolhido, não sou extrovertido, não sou essas características eu trago de uma encarnação para outra, o que não é verdade. O que não é verdade, eu vou tentar explicar um pouquinho melhor como é que isso acontece. Temos que juntar aqui algumas informações. Quando nós estudamos os sonhos, e em outros textos, nos informam o seguinte, que uma criança, ainda na idade de criança, na primeira infância, na segunda infância, durante o sonho, ela, por regra, por mais evoluída ou menos evoluída, ela vai se apresentar em sonho, se tiver relação com outros, como criança. Vai apresentar isso como criança. E, por regra, se desencarnar criança, ela vai se apresentar como criança e vai terminar um certo desenvolvimento psíquico, como até chegar, entre aspas, uma certa idade. Isso é por regra, não quer dizer que existem exceções e muitas variações disso. Mas uma criança, em sonho ou ao desencarnar, ela vai se apresentar como criança. Agora, um adulto que tenha, por exemplo, alguma deficiência cerebral grave, uma paralisia cerebral grave, pode, em sonho, apresentar-se sem essa, ou muito mais livre do que estava. E pode desencarnar, se tiver merecimento, já tiver vencido, também já desencarnar já sem essa alimentação, muito mais livre. Ok? Guardamos essas informações. Guardaram? As outras informações que nós vamos ter é a seguinte. Existem vários exemplos. Por exemplo, no livro Renúncia, conta a história de Alcione. O Alcione já é um espírito muito evoluído, que já não estava na Terra, já estava no outro, agora não estou me lembrando de onde ela vinha. Sírios. Vinha de Sírios. E ela decide reencarnar, que ela não precisava reencarnar, ela decide para vir ajudar um espírito muito querido, muito próximo dela, que é o Carlos. Né? Ela vem para ajudar ele. O aspecto que eu quero chamar a atenção é
Alcione, para reencarnar, ela tinha tal já evolução que para preparar a reencarnação dela foram aproximadamente 12 anos de condensação perispiritual para ela poder vestir um corpo. Mas um espírito dessa envergadura, quando ela vai falar com aquele espírito que era superior a ela, pedir autorização para reencarnar na Terra, ele olha para ela e, com outras palavras, pergunta: você tem certeza? Porque lá você vai ter, né, a atração, vai ter o desejo da maternidade, vai ter a atração disso, ou seja, vão ter várias provas lá que não são fáceis de serem vencidas. Ou seja, nessa encarnação que ela vinha, não estava previsto e ela não deveria ser mãe. E ela não foi mãe durante essa encarnação. E ela vence. É uma história belíssima que conta, né? Ela não ajuda só aquele espírito, né? Mas ela ajuda todo mundo que conviveu com ela. Ela era doação por completo, né? Mas um espírito desse poderia falhar? E pelo que nós vemos, poderia errar, poderia sucumbir? Sim. Poderia. Se nós pensarmos o que o Espírito de Verdade fala para Kardec, quando se apresenta para Kardec, e fala do preparo que estava, o investimento que estava sendo feito para Kardec, para que ele tivesse a missão dele, o Espírito da Verdade fala para ele muito diretamente, assim, olhe, não se esqueça que você pode vencer ou você pode falhar a tua missão. Você pode falhar a tua missão. Fala para Kardec. E se você falhar, outro será colocado para fazer a tua missão, porque, com outras palavras, as coisas de Deus não podem ficar paradas nos ombros de um homem só, nos ombros de um espírito só. Então, se nós juntamos tudo isso e juntamos com essa história de Francisco de Assis, nós temos uma ideia um pouco melhor do que é o encarnar, do que é o estar encarnado. Atribui-se, eu não li isso, mas eu já vi alguns palestrantes falarem que Chico disse que nós não sabemos nada sobre o plano espiritual, ainda. Nós não sabemos nada. Apesar de tudo o que veio através dele. Apesar de tudo que veio através do André Luiz. Né? E eu chego à conclusão, de certa forma, que nós não sabemos nada ainda sobre o que é estar encarnado. Sobre as leis que regem a encarnação. Estamos agora tirando alguns fios com relação a essa personalidade, com essa questão das personalidades. Então, João teve que vencer o mundo como Francisco de Assis e foi, antes de ser Francisco de Assis, ele foi o Francisco Bernardone. Então ele foi um jovem rico da classe alta, de Assis, da Idade Média, não tinha acontecido ainda a reforma, a contra-reforma, não tinha acontecido ainda nada de todos os movimentos de libertadores que vão acontecer depois. E ele é um homem do mundo, é um homem do mundo aquele que acreditava que na guerra que estava a representação, a proteção e a representação de Jesus, para vencer isso e dizer, não, romper com isso e dizer, eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Eu sou do amor. Eu sou de Jesus, de Deus. E esse é o meu compromisso. Então ele tem que fazer esse vencer o mundo. Quando Jesus diz, eu venci o mundo, quando Jesus diz, eu venci o mundo, né, ele nos diz o quê? Que tudo aquela influência, tudo aquilo que nós representávamos para Jesus, ele saiu sem ser influenciado por isso. Ele foi em essência amor, apesar de toda a influência que recebeu, de toda a cobrança que nós representamos. Né? Se João, né, enquanto Francisco, se Francisco de Assis tivesse ainda criança, né, demonstrado o espírito que era, da evolução que ele era, enfrentado já o Pai, ele não teria cumprido a sua missão. Como precisava, porque ele precisava romper com aquela mistura. Jesus era esperado um príncipe e veio nascer numa manjedoura para mostrar que do humilde é que vem o amor, mostrar a humildade. Francisco nasce um príncipe, podemos dizer assim. Nasce um príncipe em berço de ouro para romper com esse principado, com essa situação. Porque na igreja o que ele precisava fazer também era isso.
Ele precisava romper com aquele principado que havia se instituído ali, do conforto, da riqueza, né, da vaidade. Ele precisava romper. Então, naquela missão de Francisco de Assis, ele precisava antes construir o Francisco Bernardone, para daí romper com isso e apresentar-se Francisco de Assis. Isso também, essas reflexões também clarearam para mim uma questão que está muito no movimento espírita, né? Que se Francisco Cândido Xavier foi Kardec. Né? E eu mesmo, durante algum tempo, eu pensava, mas são personalidades muito diferentes. Eu tinha essas dúvidas porque eu falava, são personalidades muito diferentes, mas Kardec é uma personalidade muito diferente de Francisco Cândido Xavier. Então, para mim, isso era de certa forma, uma questão que colocava, não sei, deixava em aberto. Mas hoje, dentro dessas reflexões, eu vejo que isso não é um argumento, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Porque o mesmo Espírito, numa encarnação, veio com uma missão. E Kardec, na missão que enquanto Kardec, que ele realizou, como ele mesmo se descreve em Obras Póstumas, quando a vidente lá fala da missão dele e caracteriza ele como alguém de razão, como alguém de sabedoria e como alguém de filosofia. Ele, 7 anos depois, ele fala, eu concordo com tudo com ela e tudo se realizou, menos de que eu tenha algum arroubo filosófico, porque eu me sigo de tal maneira pela razão, e Kardec era a razão, né, o bom senso encarnado, e ele precisava assim ser, né, que não tenho arroubo nenhum filosófico nenhuma. Kardec era, né, racional, a lógica, e ele não tinha nenhuma sensibilidade mediúnica, tinha alguma, mas não tinha, de certa forma, nenhuma sensibilidade, como não poderia ter, para ter autoridade de olhar de fora todos aqueles fenômenos mediúnicos e poder analisá-los com isenção. Então, a missão do Espírito, enquanto Kardec, precisava daquela construção do intelectual, de um pedagogo respeitado, sem mediunidade ostensiva, para poder olhar de fora, para cumprir a sua missão. E ele vai ser Kardec. Enquanto Chico, precisava não ser esse intelectual e precisava ter a mediunidade que ele teve, o mandato mediúnico que ele teve. Outra personalidade do mesmo Espírito. Então, como eu falo sobre a encarnação, nós ainda sabemos muito pouco de tudo que gere essas regras de como nós vivemos. Então, a grande missão de Francisco de Assis é o desprendimento, é o separar, é o romper com tudo aquilo que a igreja estava a se perder, com todo aquele luxo, com todo aquele desvio da essência do Cristo que a igreja estava a fazer. Então, ele é responsável, como eu falei, por trazer muitos religiosos da época de volta para a essência do cristianismo. Ele vai conseguir cumprir isso, e vai manter a longo prazo. E comparado, por exemplo, Miramês vai fazer uma comparação entre a missão de Francisco de Assis com a de Lutero, por exemplo. Porque uma coisa que alguns questionam de Francisco de Assis, por que ele obedecia ao Papa? Por que ele foi lá e criou uma ordem, né, uma nova ordem religiosa sobre a tutela da igreja? Se a igreja estava tão desvirtuada, se a igreja estava tão iludida nos seus conceitos. Exatamente por causa disso, porque a função de Francisco era recuperar a igreja, que era a grande hegemonia ali, que era a senhora, era o Estado da época, né? Era o grande Estado na altura. Era grande. E por um lado, se ele tenta fazer o trabalho dele confrontando a igreja, como Lutero fez mais tarde, ele não conseguiria fazer naquela altura, mas ele tem também uma missão em essência diferente da de Lutero, que a missão dele é trazer aqueles religiosos, muitos religiosos da Igreja Católica, de volta
para Cristo. Enquanto o Lutero vai ter uma função de rompimento mesmo, de tirar a hegemonia da igreja, né? Fazer as mudanças e todas as alterações que ele faz para criar um outro ambiente, uma outra momento, preparando para que houvesse uma certa separação entre Estado e Igreja, já preparando para isso. Prepara para que aconteçam, né, as saídas de várias pessoas daqui, fugindo das guerras religiosas para as Américas. Lá vai ter um culto da liberdade de religião, vai ter um culto da separação entre religião e Estado, que vão dar origem, depois, à libertação dos Estados Unidos, depois vamos acontecer todos os outros fatos que vão preparar para o século XIX, quando o Espiritismo vem, com esses conceitos todos vindo. É um encadeamento espiritual preparando para o Espiritismo. Então, trouxe agora esse fato aqui para nós compreendermos um pouco o que Francisco de Assis nos trouxe como desprendimento. E tem essa pergunta que ele ainda muito menino, por volta talvez eventualmente dos 13, 14 anos, quando ele começa a se questionar de uma maneira mais forte tudo aquilo que ele via, ele vê aquela situação de conforto deles e vê os empregados, aqueles que trabalhavam para eles, em situação tão difícil, sendo tão maltratados. Ele pergunta para a mãe dele o seguinte: mãe, sabe de onde vem toda essa fortuna do papai, esse conforto que desfrutamos nessa casa, a segurança e a fama dos Bernardoni? Ele pergunta para a mãe, né? Então isso acontece muito antes dele romper com o pai de uma maneira geral. Ali ele começa a se questionar. E a resposta que a mãe dele dá para ele, ela nem dá no mesmo dia. Ela é levada para um choque, e ela tem a sabedoria de enrolar ele um pouco, refletir, para poder responder para Francisco. Mas nessa resposta da mãe, tem muitas reflexões que nós devemos fazer, muitas coisas que o Francisco vai representar depois na vida dele. Ela vai falar o seguinte: o comércio na terra ainda é oprimido pela inteligência, sem o que os homens não conseguiriam contê-lo. As barganhas construíram os primeiros laços de fraternidade entre os povos. Depois ela vai dizer: alguém tem que ser déspota em busca de valores menores para então os maiores se tornarem mais próximos. E por fim vai dizer o seguinte: ninguém na vida somente recebe, pois a lei não deixa mesmo sem perceber. Pois a lei não deixa, e mesmo sem perceber, ele dá também. Então, a mãe de Francisco diz o seguinte para ele, ela mostra e dá toda uma retrospectiva histórica, mostrando que ao longo dos séculos, a necessidade do comércio é que aproximou os povos. E se essa necessidade do comércio, se essa busca pelo comércio, pela troca, foi muitas vezes violenta, egoísta e de uma maneira que causou muito sofrimento, essa aproximação fez com que os povos, aqueles que poderiam influenciar e que influenciaram positivamente os povos, também se aproximassem, também estivessem juntos, influenciando positivamente. Então ela conta, por exemplo, a questão de Roma com a Grécia. A Grécia, o berço da filosofia, havia já no tempo de Roma, de certa forma, deturpado a questão da filosofia. Aqueles que se dedicavam à filosofia, né, associavam que para eu me dedicar à filosofia, eu não devo trabalhar, eu não devo me esforçar, devo só ficar nas reflexões filosóficas. Ela diz aqui que os pais, quando algum filho dizia que estava interessado pela filosofia, que queria aprofundar na filosofia, diziam: ah, meu Deus, o que vai acontecer agora com esse homem? O que vai acontecer do meu filho, que não vai trabalhar, que vai ser algum peso para todos? E tinham esse conceito. Quando acontece o domínio romano, né? Quando acontece o domínio romano, Roma não tinha essa questão do trabalho. Roma tinha eram de certa forma rudes, né? Não tinha filosofia, não tinha aquele culto da intelectualidade, não tinha aquele culto do conhecimento, né? Mas tinha a questão do trabalho, do esforço, do dedicar-se. Então esses povos vão trocar isso. Roma vai receber da Grécia, né, a sensibilidade do conhecimento, a sensibilidade filosófica, a sensibilidade que vai depurar seu conhecimento, né, e os gregos vão receber dos romanos, né,
o culto, a dedicação pelo trabalho, pela coisa. Então, nesse sentido, Francisco vai romper com isso no sentido que uma ideia que você tem errada de Francisco, ou dos franciscanos, é que eles eles eram, de certa forma, só pediam e não trabalhavam, o que é uma questão muito errada. Eles tinham uma questão importante de não serem um peso para ninguém. Então, eles cuidavam e trabalhavam para terem autonomia máxima possível. Então, vai acontecer um fato em Roma, na primeira ida de Francisco em Roma, que ele vai demonstrar isso. Ele vai para Roma e fica numa pousada, na primeira pousada que ele para, que é dirigida por um português. Né? Esse português, no primeiro momento, não percebe a grandiosidade de Francisco, não percebe, mas com o contato com Francisco, ele vai se tornando envolvido pela vibração de Francisco, e esse dono dessa estalagem, vai ter em sonho claramente quem era Francisco de Assis, como ele estava ali diante de um espírito, né, de um santo, entre aspas. E ele, em sonho, ele não tem, no outro dia acorda, não tem dúvida disso, e quer dar um tratamento especial para Francisco. Não, vocês fiquem aqui o tempo que vocês quiserem e não precisam trabalhar. E Francisco imediatamente diz para ele: não, senhor, nem pensar. Ficar sem trabalhar aqui, não. Né? E todos eles vão trabalhar e ajudar nas questões, porque era muito importante isso para Francisco, essa questão do trabalho. Ele vai juntar a espiritualidade, o culto, com o trabalho. E acontece uma questão muito importante muito bonita nessa estalagem em Roma, porque o senhor, eles todos ali envolvidos com Francisco, né? Esse senhor, ele tinha uma filha gravemente doente, num problema de pele gravíssimo. Ele não diz ali que fosse a lepra, mas era alguma coisa muito grave, que causava muitas dores, elas tinham um odor muito desagradável, que a família não suportava o cheiro e não suportava estar próximo da menina. Então, só o pai que convivia com ela numa casa, num quarto dos fundos dessa estalagem. E certa noite, depois de tudo isso, Francisco ainda não sabia dessa menina, o pai acorda Francisco, movido, e pede para que ele vá ver a filha. Pede para que ele vá ver a filha. E Francisco chega, vê a filha, tem lá uma senhora a cuidar dela. É interessante o que o Miramês conta, que a senhora quer sair da sala, a senhora que está lá a cuidar. E Francisco: não, a senhora fica aqui. Fica aqui, por favor. E a senhora fica, e Francisco olha aquele quadro daquela menina sofrer tanto. Ele entra em prece, pedindo pela menina, né? E ali vai acontecer o primeiro grande milagre de Francisco, porque ela é curada. A menina, no dia seguinte, ela é curada. Né? Na hora, eles não percebem que tinha acontecido a cura, todos vão dormir, inclusive Francisco, o pai da menina. No dia seguinte, é que a senhora que cuidava dela, e ela, ao acordar, percebem que ela estava curada. E daí vão atrás de Francisco, vão atrás dos franciscanos, eles tinham ido embora. Francisco não queria aquela coisa do agradecimento e da coisa, não queria aquilo, ele vai embora antes que eles acordem, para que não ficasse aquela obrigação do agradecimento e do eventualmente quererem que eles não trabalhassem. E a minha mãe do Francisco continua a dizer assim: o processo da evolução da alma não pode mudar porque nós achamos, no aflorar dos nossos sentimentos, que as leis estão erradas. Se Jesus disse que não veio para julgar, tu e eu é que vamos fazê-lo, ela estava se referindo ao Pai. Ela falou: sim, o Pai tem esses conceitos, tem esses valores, mas dentro da maneira dele, ele é um trabalhador. Ele é um homem que trabalha, e nós usufruímos disso. Daí ela vai dizer o seguinte para o Francisco: se um dia, já adulto, achares que esse proceder do teu pai e do resto do mundo está errado, procura vida diferente, sem oprimir quem quer que seja. Toda opressão gera malquerência, ódio, e todo julgamento apressado nos diz em verdade que o errado é o julgador. Então, se achares que esse proceder está errado, procura vida diferente.
E é isso que Francisco vai fazer. Esse conselho de Francisco, ele vai viver diferentemente. Ele não vai tentar mudar ninguém. Ele não tenta mudar o pai dele. Ele não tenta mudar o Papa. Ele não tenta mudar o sultão. Ele vai viver diferente. E vai aceitar as pessoas como cada uma delas era. Daí a Jara está lá presente, ela cita Sócrates e diz: o primeiro impulso da alma nobre no mundo é querer consertá-lo de uma só vez. Mas o tempo mostrar-lhe-á o engano, e ela passará a consertar-se a si mesma. Então Francisco vai viver, vai representar a mensagem do Cristo, quando Jesus diz: se a tua mão é causa de escândalo, corta-a. Né? Quem vier após mim, que deixe o seu pai, a sua mãe e filhos. Né? Ou seja, Francisco vai representar o desprendimento, o afastar-se daquilo que poderia aprender do mundo para viver a espiritualidade em essência, a simplicidade e o trabalho. Daí que os votos, né? Os votos da Ordem de Francisco, dos franciscanos, primeiro eles eram os irmãos menores, né? É a pobreza, a castidade e a obediência. No sentido de que espiritualmente ele tivesse a liberdade de apresentar-se, de viver. Né? Tem uma última história para contar desse livro referente a isso, em que certa vez Francisco envia dois daqueles que acompanhavam ele, dos frades franciscanos, dois dos seus discípulos, pede para que eles vão até um local em que eram cuidados de leprosos. Era uma estrutura lá que cuidava dos leprosos. E os dois irmãos vão até lá. Né? Vão até lá. E eles chegam lá, tem um dos leprosos, dos leprosos, só um minuto, desculpe, só que eu... Tem um dos leprosos que recebe os dois irmãos de uma maneira muito agressiva e de uma maneira muito desafiadora. Então ele começa: vocês vêm aqui só fazem eu sofrer mais porque fazem eu lembrar daquilo que eu estou sofrendo, né, com essa minha doença. Né? Se vocês sofressem o que eu sofro, vocês não teriam esse discurso, que toda essa palavra... São outras palavras que ele usam ali. Né? E os dois frades enviados por Francisco ficam ali, continuam com paciência com ele, continuam com a coisa, e ele é agressivo, esse doente é agressivo com eles, agressivo, e desafiando e confrontando eles. Esse doente chamava-se Tanali, o leproso, chamava-se Tanali. Daí um daqueles frades tem um impulso e fala: não, esse homem precisa ver Francisco, né? E o Francisco não está aqui, pega ele contrariamente, põe no ombro, o Tanali esbravejando e dizendo horrores lá deles, põe ele no ombro e leva ele até Francisco. Chega lá, no primeiro momento, Francisco repreende eles: mas como que vocês trouxeram ele aqui? Não deviam trazer ele aqui no meio de todos. Mas diz que Francisco se aproxima dele e logo muda. Já sentem a aproximação dele a pedir para que ele visse com carinho, visse com amor aquele doente, o Tanali. O Tanali, frente a Francisco, aquieta-se, né? Porque frente a um espírito que ama, nós nos aquietamos, né? De uma maneira geral, nós nos aquietamos. E frente a Francisco, como todo mundo, ele envolvia todos os ambientes já que ele estava e todos ficavam, né, a contemplá-lo. E Francisco entra em prece e acaba por curar Tanali. Ele é curado ali da lepra. Claro que Tanali entra em êxtase, percebe a grandiosidade de Francisco e fica emocionado e pede para ser um dos franciscanos, para ser um dos irmãos menores. E Francisco aceita que ele seja. Muitos pediram e Francisco não aceitou para ser franciscano, para continuar com eles ali junto. Ele aceita
que Tanali seja, e Tanali vira o Frei Aprígio. Vira Frei Aprígio. E começa a andar com Francisco, e começa a pregar o Evangelho junto com Francisco, acompanhar Francisco por todos os lados, e é um homem transformado, né, o Frei Aprígio, é o Tanali transformado. Aquilo passam-se 5 anos, e o Frei Aprígio percebe que enquanto ele está com Francisco, enquanto ele está naquele ambiente, ele consegue conter aquela violência, aquele orgulho que ele tinha. Mas basta ele ficar sozinho que não. Que ele tem todo o arrobo de violência, de novo, de agressividade, que ele tem uma luta ali que ele não venceu, que ele não conseguiu vencer ainda. Né? E conta-nos Miramês que, na verdade, o Frei Aprígio aqui já era um homem transformado mesmo. Porque ele pede, então, em prece, que se fosse possível ele receber alguma coisa, ele diz exatamente o seguinte, que ele voltasse a ter a lepra. Porque só ela, ele diz bem assim, porque somente ela poderá arrancar do meu coração o orgulho e a violência que carrego comigo de eras incontáveis. De eras incontáveis. E o Miramês conta que realmente acontece isso. Ele volta a ter a lepra. Vive mais alguns anos e consegue realmente libertar-se. No sentido dessa mensagem do Francisco de Assis, é só uma parte que eu trouxe hoje, dessa busca da essência mesmo em espírito, né, através do desprendimento dos bens materiais, do desprendimento frente à dor, do desprendimento frente aos desafios todos.